E aí, pessoal? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de Química, onde nós vamos dar continuidade aí às propriedades, ao estudo, né, das propriedades coligativas das soluções, tá? E eu já vou fazendo aqui uma pergunta para vocês da seguinte forma: que relação existe entre a pressão de vapor e a própria temperatura, tá? Então, eu queria que vocês acompanhassem aqui comigo na tela o gráfico. Então, aqui nós temos o gráfico da pressão de vapor em função da temperatura de ebulição. Aonde o eixo aqui das ordenadas, nós temos o valor da pressão em milímetros de mercúrio. Tá? E aqui no eixo das abscissas, no eixo X, nós temos a temperatura em graus Celsius, como vocês estão observando aqui. Pessoal, essa curva que vocês estão olhando, observando aí pelo gráfico, ela representa a curva de pressão de vapor da água, tá? Certo? Tranquilos? Então, aonde nós vamos perceber que essa curva, ela vai aumentando em função de quê? Em função da temperatura, ok? Então, você vai imaginar o seguinte, tá? Você vai imaginar essa pressão aqui de 660 milímetros de mercúrio, tá? A chamada pressão normal, né? Isso aqui é a chamada pressão normal. A curva da pressão de vapor da água vai aumentando, ela vai aumentando em função da temperatura, como vocês podem observar aí, tá? E quando ela atinge a esse valor de 660 milímetros de mercúrio, a água, nesse ponto aqui, ela vai entrar em ebulição, ou seja, ela vai passar a vapor a partir dos 100 graus Celsius, como vocês estão observando aí, tá? Então, esse valor aqui, ó, de 660 equivale a 1 atm, ou seja, uma atmosfera. Tá? Então, quando a água atinge a pressão de 1 atm, de uma atmosfera, a água passa a ferver, como vocês estão observando aí. Tá? Eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe aqui, ó, que é o seguinte: se eu pego uma quantidade de água e vou para um determinado local, aonde a pressão ela é maior ou ela é menor de que 1 atm, tá? O que vai acontecer? A temperatura de ebulição dessa água ela vai variar. Tá? Ela vai variar. Então, é por isso que nós afirmamos, né, que a temperatura de ebulição da água, tá, ela varia. Tá? Nós vamos dar aqui um exemplo aqui da cidade de São Paulo, por exemplo, onde a pressão atmosférica ela não chega a 660 milímetros de mercúrio. Tá? Então, isso quer dizer que a água ela não vai atingir o seu ponto de ebulição a 100 graus Celsius. Vai ser uma temperatura bem menor. Tá, pessoal? Ok? Ficou bem claro isso aí? Bom, então, aqui nós temos o gráfico, como vocês estão observando, tá? E o que eu chamo a atenção de vocês aqui é o seguinte, tá? O que acontece, tá? O que acontece com o caso das soluções, né? Como é que nós vamos trabalhar o caso das soluções? Então, acompanhe aqui comigo na tela, pessoal. Nós temos aqui esse gráfico que vocês podem observar aí. Nós temos aqui a pressão de vapor no eixo das ordenadas. E nós temos aqui no eixo das abscissas a temperatura em graus Celsius, tá? Então, vocês vão notar por esse gráfico, tá, que nós temos aí a pressão de vapor, né, e a temperatura. Então, essa primeira curva que vocês estão vendo aqui, ó, essa curva aqui, ó, certo? Ela é a pressão de vapor do solvente puro, tá? Essa primeira curva aqui, ela representa a curva, né, de pressão de vapor do solvente puro, pessoal. Tá? E você nota que ele está vendo aí que ele está aumentando essa curva, né? Em função de quê? Em função da temperatura. Tá? Então, pessoal, quando nós, nesse solvente, dissolvermos uma substância não volátil, certo? Ou seja, uma substância que não emite vapores, quando eu digo não volátil, eu quero dizer que não emita vapores, pelo menos em quantidade apreciável, certo? Então, ora, os vapores aí será apenas o solvente. Mas as substâncias não voláteis elas vão provocar o que chamamos de uma diminuição da pressão de vapor. Então, observa-se aqui a pressão de vapor, ela diminui, tá? Como vocês podem observar aqui no gráfico. Essa outra curva aqui que vocês estão observando é a curva de pressão de vapor da solução. Tá? Essa aqui, ó.
essa aqui, tá? Ela representa a curva de pressão de vapor da solução, ou mais rigorosamente, né? É a curva de pressão de vapor do solvente, quando participante da solução, tá? Então, pessoal, nós vamos notar aqui o seguinte, numa dada temperatura, aqui, ó, essa temperatura aqui que eu adotei, que eu fixei, tá? A pressão de vapor do solvente aqui na solução, aqui, ó, é P, como vocês estão observando aqui pelo gráfico, é P, certo? E a pressão de vapor do solvente puro, tá? É P0, como vocês estão observando aqui pelo gráfico. Agora, esse ΔP que vocês estão vendo aqui é a variação da pressão de vapor provocada simplesmente pelo efeito da dissolução do soluto naquele solvente, tá? Então, o soluto não volátil ele vai provocar uma diminuição da pressão de vapor do solvente. Aí, consequentemente, vai criar-se uma nova curva de pressão, certo? Que é exatamente a curva de pressão de vapor do solvente na solução, como vocês estão observando aqui. Então, pessoal, é aquilo que, por uma questão de não tornar o termo muito grande, eu estou falando da pressão de vapor da solução, tá? Então, vamos subentender o seguinte, que ela seja apenas o solvente, já que o soluto é não volátil, tá, pessoal? Então, eu quero, com isso, parar por aqui, tá? E na próxima aula nós vamos dar continuidade e aí nós já vamos vir com o exercício de fixação, tá? Um grande abraço a todos.